Eu tinha 9 anos. As mãos estavam sujas de terra e ali, enterrada no fundo do quintal, estava uma coisa que mudaria para sempre a vida da minha família. Não do jeito que você está pensando, de um jeito muito pior. Antes de eu te contar o que aconteceu, deixa eu te levar para onde tudo começou. A gente não era pobre de morrer de fome, era pobre de não ter sobra, de saber que o tênis furado ia durar mais um mês porque não tinha outro jeito. Meu pai era caminhoneiro e ficava semanas fora. Minha mãe acordava às 5 da manhã para trabalhar de faxineira. Eu tinha 2 irmãs mais novas. A gente morava numa casa de 3 cômodos na periferia de uma cidade pequena, com um quintal de terra batida e um pé de goiaba torto que não dava goiaba boa fazia anos. Era uma quinta-feira depois da escola. Eu estava cavando um buraco no quintal, tentando construir uma armadilha para pegar passarinho, coisa de criança. A pá bateu em algo duro. Pensei que era pedra. Cavei mais. Era uma maleta preta, coberta de plástico e fita adesiva, enferrujada de tanto tempo debaixo da terra. Meu primeiro pensamento não foi dinheiro, foi cobra. Quase larguei tudo e corri. Mas a curiosidade de criança é mais forte do que o medo. Fiquei ali, arranhando a fechadura com um prego, tentando abrir. Levei uns 10 minutos. Quando a tampa cedeu, eu fiquei parado olhando para dentro por um tempo que pareceu uma hora. Maços de dinheiro embrulhados em saco plástico. Notas antigas, amareladas, amassadas. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira somado. Eu não gritei, não chorei, só olhei. Mas antes de eu te contar o que aconteceu quando eu fui mostrar isso para minha mãe, você precisa entender uma coisa. Esse dinheiro não estava perdido. Alguém sabia exatamente onde ele estava. E esse alguém ia aparecer na nossa porta em menos de 48 horas. Eu esperei a minha mãe chegar do serviço. O dia inteiro guardei o segredo sozinho. Nem contei para as minhas irmãs. Quando ela entrou em casa cansada, ainda com um avental no braço, eu puxei pela mão sem falar nada e levei até o quintal. Eu esperava que ela fosse gritar de alegria, que ia falar que Deus tinha mandado. Ela não fez nada disso. Ela empalideceu. E eu entendi que aquilo era ruim. Ela fechou a maleta devagar, entrou em casa, ficou de frente para a janela por um longo tempo sem falar nada. Depois foi pro quarto e sentou no chão. Não na cama, no chão. Me chamou, me olhou nos olhos e disse, com palavras simples, o que uma criança de 9 anos precisava entender naquele momento. Dinheiro enterrado não aparece do nada. Alguém perdeu ou escondeu. E isso pode ser de gente perigosa, mas minha mãe também era humana. Naquela noite, eu fingi que estava dormindo e fiquei olhando pela fresta da porta. Ela ficou contando o dinheiro no chão do quarto por mais de uma hora. Eram quase 80 mil reais em notas antigas. Ela ficou olhando, colocou de volta na maleta, respirou fundo, ficou olhando de novo, ela nunca ficou com nada. Mas eu vi aquela hora e meia toda e nunca vi minha mãe tão quieta. Nem quando meu pai morreu. No dia seguinte, às 7 da manhã, bateram na nossa porta. Eram 2 homens que eu nunca tinha visto. E a primeira coisa que um deles falou foi, a gente sabe que vocês acharam alguma coisa no quintal, minha mãe não disse nada, mas eu vi a mão dela tremer. Os 2 homens não tinham cara de bandido. Um deles até sorria. Disseram que a casa era de um parente deles que morou ali anos atrás. Que o velho tinha o hábito de guardar dinheiro enterrado, que era herança de família, que eles só queriam resgatar o que era deles. Era uma história bem amarrada, bonita até. O problema é que a nossa casa nunca tinha tido outro dono. A gente morava ali desde que eu nasci. E o meu pai tinha comprado o lote direto da prefeitura. Não tinha parente nenhum. Minha mãe não abriu a porta. Falou pela janela. Disse que não sabia do que eles estavam falando. Os homens insistiram. Ela fechou o vidro e ficou de costas para a janela. Sussurrou para mim sem se virar. Vai pro quarto e não sai. E ficou ali, de frente para a parede, em silêncio, até ouvir os passos deles se afastarem. Foi a pessoa mais corajosa que eu já vi. Os homens voltaram 2 vezes naquele dia. Na terceira, deixaram um papel com um número de telefone embaixo da porta. Minha mãe decidiu que ia ligar pro meu pai, que estava na estrada, e depois para a polícia. Só que antes dela conseguir ligar, algo aconteceu que a gente não esperava. E mudou completamente o que ela ia fazer. Seu Antônio era nosso vizinho, de 70 anos. Morava sozinho, quase não saía de casa. A gente mal trocava 10 palavras por semana com ele. Naquele fim de tarde ele bateu na nossa porta. Entrou, olhou para minha mãe e disse uma frase que eu carrego até hoje. Esse dinheiro tem dono,
e o dono tá morto, mas os sócios dele não estão. Ele sabia de tudo. Contou que, antes da nossa família comprar o lote, ali funcionava um depósito informal. O homem que enterrou o dinheiro tinha sido assassinado 6 anos antes. Caso não resolvido, o dinheiro era de uma operação ilegal da região. Os sócios tinham sumido depois da morte dele, mas voltaram agora porque alguém ouviu falar que as crianças estavam cavando no quintal. Então alguém tinha me visto em cidade pequena, segredo não existe. Alguém, talvez um vizinho, talvez uma criança brincando na rua, tinha falado sem saber o que estava fazendo. O seu Antônio ficou quieto por um momento e depois deu o conselho dele: queimar tudo aquela noite no quintal mesmo. Se não existe, não tem o que cobrar. Eu tinha 9 anos sentado naquela sala, ouvindo aquilo. Pela primeira vez na vida entendi que o mundo adulto tem camadas que eu não via, que nem sempre existe certo e errado, que às vezes existe só o que protege quem você ama. Minha mãe não queimou o dinheiro. Ela fez algo que deixou o seu Antônio sem palavras, que fez meu pai quase ter um colapso quando soube. E que até hoje eu não sei se foi o ato mais corajoso ou o mais irresponsável que eu já vi, mas ela foi até a delegacia sozinha, levou a maleta, contou tudo, registrou o boletim de ocorrência. Disse que não queria recompensa, só queria que a família ficasse segura. O delegado ficou em silêncio por um longo tempo depois que ela terminou de falar. Ela disse depois que aprendeu com a avó dela: quando você carrega segredo pesado, ele vai te matar antes do perigo que você tem. Ela preferiu confiar no sistema mesmo sem ter certeza que o sistema ia confiar nela. A polícia abriu investigação, a família recebeu orientação para não atender os homens. Por 2 semanas, uma viatura passou 2 vezes por dia na nossa rua. Os homens nunca mais voltaram. Até hoje, não sei se foram presos, se fugiram ou se simplesmente desistiram. Nunca mais vi nenhum dos dois. Quando meu pai voltou da estrada e soube, ficou bravo, com medo do que poderia ter acontecido. A discussão entre os dois foi a mais séria que eu ouvi na vida. Mas no final da noite eu vi meu pai abraçar minha mãe no corredor escuro por um longo tempo. Não era um abraço de perdão, era um abraço de ainda bem que você está aqui, são tipos diferentes. Aprendi a diferença naquela noite. 2 meses depois, um agente foi até a nossa casa. Disse que a maleta tinha ajudado a fechar um caso de quase 10 anos. Então ele falou uma coisa sobre o dono original do dinheiro que fez minha mãe sentar no chão, porque ela conhecia aquele nome. O homem que tinha enterrado o dinheiro tinha o mesmo sobrenome da família da minha mãe. Era um parente distante de quem ela ouvia falar quando era criança. Alguém que foi embora e nunca mandou notícia. Os mais velhos falavam dele em voz baixa. Ela nunca tinha ligado os pontos. Você cresce ouvindo que o tio fulano foi embora e sumiu. Nunca imagina o que foi embora significa de verdade. Minha mãe ficou dias quieta depois disso. Não era só o susto da semana anterior que ela estava processando. Era anos de uma história familiar que nunca foi contada direito. O dinheiro não era herança de estranhos. Era o rastro de uma vida desperdiçada. Teve um momento que ela pegou na minha mão e disse: é bom que você achou isso, porque agora ele pode descansar em paz. Eu não perguntei quem era ele. Não precisei. O que ficou depois de tudo isso não foi trauma no sentido clínico. Foi uma espécie de vigilância, um olhar diferente sobre as coisas. Cresci desconfiando de facilidade. Aprendi que dinheiro sem história tem um preço alto demais. E aprendi que coragem não é ausência de medo. É a minha mãe fechando uma janela com as mãos tremendo e ficando de frente para a parede até o perigo ir embora. Ela nunca ficou rica. Continuou acordando às 5 da manhã por muitos anos. Mas ela dormia diferente depois disso. Eu sei porque ficava acordado ouvindo. E o silêncio dela era mais tranquilo. Faz alguns anos eu voltei àquela casa. O pé de goiaba ainda tá lá. O quintal foi pavimentado. Fiquei um tempo olhando para o chão, tentando localizar onde estava o buraco. Não consegui mais. Às vezes eu penso no que seria diferente se eu tivesse jogado aquela pá 1 metro mais para a direita. Mas não seria diferente. Porque o destino não estava no buraco. Estava no que a gente fez quando o buraco apareceu. E você pode ter a resposta certa na cabeça agora. Você pode estar pensando: eu também ia fazer a coisa certa. Mas espera aparecer 80 mil reais na sua porta. Aí você vê o que você faz de verdade.